Bonita quase sorriu ao ver a expressão séria e os olhos brilhantes da senhora Queen, mas apesar disso, não queria que a outra realmente fizesse o que havia sugerido. Só tentava aliviar a tensão no ar, nada mais. Não percebia, porém, que sua vulnerabilidade transparecia na voz e no olhar, permitindo que a outra captasse seus sentimentos. Estou brincando. Eu posso tomar banho sozinha. Ah, é? E eu pareço alguém com quem você pode brincar desse jeito? A garota arqueou uma sobrancelha, como se ponderasse a resposta, mas, na verdade, só queria provocá-la. Sua intenção era apenas essa. No fundo, ainda queria se esconder em algum canto silencioso para pensar. Ver a família da senhora Queen a fez lembrar-se da própria, e a diferença entre elas era gritante. O carinho que Queen recebia da mãe vinha do desejo sincero de que ela tivesse o melhor. Já Bonita sempre fora apenas um conjunto de expectativas. Precisava satisfazer todas as exigências da família, até ser entregue a Cam, tão facilmente por dinheiro. E se tivesse que dar um valor à quantia recebida, ainda assim a acharia insignificante diante da liberdade e felicidade que lhe seriam roubadas para sempre. Perdida nos pensamentos de novo, Bonita sorriu suavemente. Eu posso tomar banho sozinha, de verdade. Kirafate franziu o senho antes de assentir, sem insistir. A expressão de Bonita mostrava que algo a incomodava, e ela não queria forçá-la a falar. Só o fato de a garota agir normalmente, como se nada tivesse acontecido na universidade, já era surpreendente. Nenhuma lágrima sequer foi derramada quando a levou para fora. Sua calma era tanta que a deixava inquieta. Vou separar uma roupa para você. Obrigada. E desde quando precisa me agradecer? A expressão de Kirafate era neutra ao perguntar, mas a atenção que Bonita recebia dela aqueceu um pouco seu coração. Você é? A senhora Queen realmente era alguém cheia de truques e jogos. Bonita suspirou e se aproximou, levantando as mãos para agradecer, como sempre fazia entre elas. Mas antes que pudesse completar o gesto, foi puxada para um abraço firme, sentindo o calor do corpo da outra contra o seu. A senhora Queen estava abraçando? Se estiver machucada, me diga. Os ferimentos no seu corpo eu posso ver, mas os do seu coração não. A voz dela soava mais suave e acolhedora do que o normal, a ponto de fazer o coração de Bonita estremecer. Talvez fosse isso que ela queria desde o começo. Alguém que a segurasse quando estivesse sem forças. Alguém que a deixasse ser ela mesma, sem precisar mudar. Tá tentando ser alguém mais carinhosa agora? Para de discutir. Quando estiver comigo, pode ser o que quiser. Forte, fraca, sorridente, errada, não precisa fingir felicidade para esconder nada. E eu também posso ser quem eu quiser. Isso parece chantagem emocional. Mas você não vai recusar, vai? Você é tão convencida. E por que quer tanto me transformar em um cachorro? Kirafata apertou o abraço por um momento, como punição, antes de relaxá-lo. Pela primeira vez, Bonita retribuiu o gesto, abraçando-a de volta. Um abraço que a fez se permitir entregar-se, sem medo de que a outra a deixasse cair. A confiança que crescia entre elas não podia ser medida em números. No fim, era apenas algo que se sentia, e não havia como definir. Eu quero um cachorro. E por isso me transformou em um. Um lobo, na verdade. Não é algo fácil de se encontrar. Você gosta de morder, apertar, provocar. Isso combina com você, não acha? Você fala cada coisa sem sentido. Bonita riu, absorvendo o calor do corpo da outra até se sentir satisfeita. Então, afastou. Além de tudo, Queen era incrivelmente perspicaz em notar os sentimentos dos outros e ainda tinha o talento especial de fazer seu coração vacilar. Vou tomar banho agora. Quando suas costas bateram na mesa de mármore, a dor se intensificou. Não precisava nem olhar no espelho para saber que estava machucada. Seus cotovelos doíam, e os arranhões nos braços eram o menor de seus problemas. Não deixe a água tocar nos seus ferimentos. Assim fica difícil tomar banho. Então deixa que eu te ajudo. Kirafate disse isso com um tom tão sério que fez Bonita arquear uma sobrancelha e depois sorrir de leve, provocando-a. Ficou na ponta dos pés e deixou um beijo no queixo dela, como um prêmio por sua preocupação indireta. A expressão de Kirafate quase se quebrou em um sorriso, mas ela conseguiu manter a seriedade a tempo. Se está preocupada, é só dizer. Não ficou claro o suficiente? Não sei. Só não esqueça de separar minha roupa. Bonita se afastou e entrou no banheiro. Assim que fechou a porta, seus ombros desabaram. O peso do ar parecia esmagá-la, e ela já não conseguia mais suportar. Se quisesse ser engolida pela terra naquele momento, apenas aceitaria. Estava exausta.
Esforçava-se tanto para parecer forte diante de Queen, mas há pouco quase chorara quando foi abraçada. Tirou a roupa lentamente, pendurando-a na parede antes de entrar na parte molhada do banheiro e ligar o chuveiro. A água escorria por seu corpo, ardendo sobre os ferimentos, mas ela pouco se importava. Só queria lavar um pouco do peso que carregava na alma. Tudo o que desejava era viver sua própria vida. Isso não significava que não se importava com a mãe. Já havia dado tudo o que podia, mas não podia entregar também o resto de sua existência. Viver um inferno ao lado de alguém que não amava era insuportável. Sentia-se repulsiva toda vez que Kema olhava de maneira lasciva. O som da respiração dele, os toques forçados, o olhar invasivo. Nunca, nenhuma única vez, ela se sentiu segura ou aquecida em sua presença. Se tivesse de se casar com ele, como a mãe queria, então que a chamassem de ingrata. Mas não conseguiria. E estava cansada de sua mãe não deixá-la viver do próprio jeito. Nem em público ela escondia mais o que fazia. O cansaço a dominou. Bonita se encolheu no chão, abraçando os próprios joelhos enquanto a água do chuveiro caía sobre ela. As lágrimas se misturavam à água, tornando-se invisíveis, mas o rubor em seus olhos e nariz denunciava a dor que sentia. O som suave dos soluços preencheu o banheiro. Os ferimentos físicos haviam sido cuidadosamente limpos antes, mas a água os molhava de novo, e naquele instante isso já não importava. Kirafat ficou parada diante da porta por tempo suficiente para ouvir os soluços escapando, mesmo com o barulho constante do chuveiro. O som da água era uniforme, qualquer outro ruído se destacava com facilidade. Ela suspirou, deixou o que segurava sobre o aparador, despiu-se, pegou um roupão e entrou. Depositou tudo cuidadosamente na borda da pia. Bonita estremecia quando a porta se abriu. Limpou as lágrimas rapidamente e virou-se de costas, mas foi em vão. Kirafat não tinha motivo para se envergonhar. E Bonita também não. Eu já disse para não molhar esse machucado. O tom era sério, mas o olhar sereno. Quer que eu te dê banho de verdade, hein? Não. Então quer mesmo ficar sentada no chão do banheiro? Kirafat se aproximou e estendeu a mão. Isso não é bom. Termine logo o banho e vá descansar. Ainda não estou com sono. Logo vai estar. Ela hesitou por um segundo, depois completou, mais baixo. E se quiser chorar, não chore sozinha. Entendeu? Não me trate como se eu fosse. Eu me importo com você. Dessa vez, Kirafat falou claramente. Bonita não conseguiu retrucar. Apenas estendeu a mão, deixando-se ser ajudada a se levantar. O corpo permaneceu rígido, como o de uma boneca, mesmo quando o toque de Kirafat, ao lavar-lhe o corpo, provocava arrepios e sensações que se espalhavam discretamente. Não faça esse som. Que som? O de agora. Este aqui. Kirafat suspirou, desistindo da discussão. Puxou-lhe as bochechas até ficarem redondas como marshmallows. Pare de brincar. Vista-se logo. Se pegar um resfriado, eu vou te punir. E como vai me punir? De um jeito que te faça gemer como agora, a noite inteira. Quer testar? Quero, mas não agora. Bonita respondeu rápido e saiu do banheiro, deixando Kirafat para trás, observando suas costas com um suspiro longo. As marcas roxas no corpo da garota despertavam nela uma raiva silenciosa. Não conseguia imaginar o quanto Bonita havia suportado. Se até ela, uma estranha, sentia tanto ódio, como Bonita conseguia continuar? Bonita adormeceu quase imediatamente ao encostar a cabeça no travesseiro. Não ficou mais sentada chorando. Tudo o que pesava dentro dela havia se dissolvido no banheiro, junto com a presença silenciosa de sua rainha. Kirafat a confortara com palavras, olhares e gestos. O coração de Bonita permanecia em paz, e ela sequer percebeu os beijos suaves que recebeu nas bochechas, nas pálpebras, na testa e nos lábios, junto com o sussurro quente que lhe roçou o ouvido. Eu não posso te proteger nos seus sonhos, então não tenha pesadelos. Não gosto de não poder te ajudar. Na manhã seguinte, Bonita despertou sentindo um abraço quente ao redor do corpo. Ao abrir os olhos, viu Queen dormindo ao seu lado, respirando tranquilamente. Naquele momento, o rosto dela não exibia a malícia nem o charme costumeiro. Apenas calma. Mais uma vez, Bonita se sentiu segura. Sem perceber, estendeu os dedos e tocou a ponta do nariz de Kirafat, traçando levemente suas feições. Opa! Bonita sobressaltou-se quando sua mão foi agarrada firmemente. Kirafat não estava dormindo tão profundamente quanto parecia. Por que me acordou? Eu não te acordei. Então o que você chama de cutucar o nariz dos outros? Um bom dia? Kirafat riu baixinho e abriu os olhos. Achei que não ia me acordar. Bom, acordei então. Dormiu bem?
Você me apertou tanto que sonhei que estava sendo esmagada por uma cobra. Kirafate arqueou as sobrancelhas. Sério? Quão apertado? Muito. Então prefere ser apertada por uma cobra ou por mim? Que tipo de pergunta é essa? Dizem que sonhar com cobras significa encontrar sua alma gêmea. Ah, então eu fui esmagada pela minha alma gêmea? E quem seria? Se encontrei minha alma gêmea, isso significa que já a conheci, certo? Bonita fingiu pensar, mas não teve tempo de responder. Kirafate inclinou-se e mordeu de leve seu lábio inferior, num gesto brincalhão. Você foi mordida pela cobra. Agora preciso tirar o veneno. Bonita riu, presa com a forma infantil e carinhosa como Kirafate se comportava. Ela esfregava o rosto contra seu pescoço, manhosa, como uma criança pedindo atenção. Não era algo que Bonita esperava, mas a sensação era estranhamente pacífica. O que você está fazendo? O veneno da rainha já te atingiu. O quê? Só o dono do veneno pode removê-lo. Kirafate aproximou o rosto e pressionou os lábios suavemente no mesmo ponto onde havia mordido antes. Bonita fechou os olhos, aceitando o gesto. Entre elas, beijos já pareciam uma linguagem natural. E então, o quê? O veneno já foi retirado. Acho que sim. Bonita respondeu no mesmo tom leve, acompanhando o jogo. E você? Já encontrou? O quê? Sua alma gêmea. Se ainda não encontrei, eu te levo até um espelho. E levou mesmo. Diante do espelho, Bonita não disse nada, apenas desviou o olhar. Kirafate franziu a testa, um tanto frustrada. Mesmo durante o café da manhã, o humor dela continuava sombrio. Quer que eu descasque o camarão para você? Bonita perguntou em voz baixa, tentando quebrar a tensão. A mesa estava cheia. No topo, um homem de semblante imponente. Ao lado dele, Lady Kirin e Kita. Kirafate sentava-se do outro lado da mãe, com Bonita à direita. Para Bonita, era algo inédito. Compartilhar uma refeição em família. Nunca imaginou viver algo assim. Kirafate lançou-lhe um olhar rápido, mas não respondeu. Lady Kirin observava tudo atentamente, curiosa para ver como a garota lidaria com o temperamento da filha. Todos naquela casa sabiam reconhecer quando Kirafate estava irritada, e sabiam que só se acalmava quando conseguia o que queria. Queen. Bonita sussurrou. Se não falar comigo, eu vou embora. A frase ecoou no silêncio do salão. Kirafate a encarou por um momento, então respondeu friamente. Descascar! É só isso? Bonita sorriu de canto e começou a descascar os camarões com calma. Durante o tempo que passaram juntas, ela havia aprendido bem o quanto Kirafate amava frutos do mar, especialmente camarão, mas detestava ser quem tirava as cascas. Quero comer arroz frito com camarão. Pode descascar para mim? Você sabe fazer mingau de camarão? Tire as cascas, por favor. E camarão com manjericão frito? Consegue fazer? Os pedidos de Queen eram simples, mas sempre envolviam camarão. Aqui está. Obrigada. Kirafate pegou o camarão descascado e, em troca, devolveu um do seu próprio prato para Bonita. O gesto chamou atenção novamente, principalmente de Lady Kirin, que observava a cena com surpresa. Aquilo era inédito, quase como assistir a um filme novo sendo exibido pela primeira vez. Coma bastante. Você precisa tomar um antibiótico. Estou satisfeita. Pelo menos o camarão. Estou satisfeita. Kirafate suspirou, cruzando os braços. Então descasque para mim. Eu como depois. Por que está comendo tanto hoje? Estou comendo o que você deixou no prato. Se não conseguir terminar, passe para mim. Queen, se não estiver satisfeita, ainda tem mais comida na cozinha. Não precisa comer as sobras. Lady Kirin não resistiu e interveio. Nunca permitira que a filha fizesse algo assim. Naquela casa, sempre havia fartura. Não existia a necessidade de comer restos de ninguém. Não tem problema, mamãe. Queen pode comer. Bonita respondeu com naturalidade. Não tinha como evitar Lady Kirin enquanto permanecesse ali. Mais tarde, em vez de esperar ser chamada, ela mesma foi até o pavilhão do jardim, onde a mulher descansava. O que veio fazer aqui? Perguntou Lady Kirin, sem esconder o tom frio. Quero agradecer por me permitir ficar aqui temporariamente. Isso só aconteceu porque você veio com a minha filha. Eu sei. Bonita juntou as mãos diante do corpo num gesto respeitoso. Mesmo sem palavras, havia sinceridade em seu olhar. A de alguém que, pela primeira vez, começava a se sentir parte de algum lugar. Isso fez com que as marcas dos ferimentos causados por sua mãe ficassem visíveis. Lady Kirin franziu a testa e a chamou com um gesto. O que aconteceu com você? Posso perguntar? A atmosfera, o olhar e o tom de voz eram incrivelmente parecidos com os de Queen. Se Bonita não soubesse que mãe e filha frequentemente discutiam, teria pensado que Queen via a mãe como um modelo em tudo.
O fato de Bonita optar por se ajoelhar, em vez de sentar ao lado de Lady Kirin, lhe rendeu certo respeito. Ainda assim, Kirin não gostava que a filha tivesse trazido uma desconhecida para dentro da família, especialmente considerando os rumores negativos que circulavam. Brigou com alguém? Não. Fui machucada pela minha mãe. Meu Deus! Lady Kirin exclamou, surpresa. Bonita sorriu de leve, sem ver motivo para mentir. Se a mulher teve coragem de perguntar, ela teria coragem de responder. Afinal, a verdade sempre fala mais alto. O que realmente a surpreendeu foi Lady Kirin segurar seu braço para examinar as marcas. Estou bem, obrigada pela preocupação. Já passou pomada? Queen passou para mim. Ao ouvir isso, Kirin ficou séria e soltou o braço de Bonita com cuidado. Sobre isso, eu entendo que vocês duas estão desenvolvendo algum tipo de relação. Mas como mãe, Bonita levantou a mão pedindo permissão para falar. Quando Kirin assentiu, ela respondeu de imediato. Minha mãe sempre teve expectativas sobre mim, sempre me pressionou, sempre me mandou fazer isso e aquilo. Como a senhora pode ver, ela até me machucou. Então, se eu puder pedir algo, por favor, permita que Queen escolha quem amar. A senhora não precisa me aceitar. Eu nunca esperei ser escolhida. No futuro, pode não ser mais eu quem Queen trará para conhecê-la. Minha filha é exigente. Não muda de ideia facilmente, Kirin interrompeu. Conhecia bem a própria filha. Mesmo que não gostasse do fato de Bonita ser uma desconhecida sem status, estava intrigada com a pessoa que conseguira entrar naquela casa. Sim, e justamente por isso, eu rezo para que Queen nunca tenha que se arrepender por causa da pessoa que ama. Queen é rígida, mas tem sido muito gentil comigo. Então, quero que as pessoas ao redor dela também sejam gentis com ela. As palavras simples de Bonita fizeram Kirin ficar em silêncio, avaliando-a com um olhar calmo e indecifrável. Queen se parece muito com a senhora. Em quê? Nos gestos, na presença marcante, na maneira de falar, até no olhar. Nunca ninguém me disse isso antes. Você é a primeira. Bonita sorriu. Se eu não tivesse visto Queen desafiando a senhora com meus próprios olhos, teria certeza de que ela a tem como modelo. Me bajular não vai te trazer benefícios. Eu sei. Que bom que tem essa consciência. Agora há pouco, ajudei as empregadas a limpar a cozinha. Foi assim que descobri a história por trás do amor de Queen por camarão. Minha equipe doméstica anda espalhando segredos da casa? São apenas detalhes do dia a dia, Lady Kirin. Mas isso me fez perceber o quanto Queen ama a senhora. E por isso não quero que ela sofra por alguém que ama. Ela gosta muito de camarão, né? Porque quando era mais jovem, a senhora sempre fazia para ela, não é mesmo? Camarões sem casca e bem descascados. Bonita sorriu. Eu vou tentar fazer o mesmo para a senhora, se houver oportunidade no futuro. Se for confessar algo, vá falar com quem quer ouvir. Não tem nada a ver comigo. Lady Kirin parecia irritada ao ouvir aquilo, mas no fundo, suas palavras tocaram algo dentro dela. Ultimamente, ela mesma sabia que vinha sendo uma mãe controladora. Eu sinto inveja, disse Bonita com sinceridade. Inveja de quê? De Queen ter a Lady Kirin como mãe. Isso é tudo o que eu queria dizer. Bonita tinha seus motivos para falar assim. Soubera, pela própria Queen, que Lady Kirin fora forçada pela família a se casar sem amor. O casamento não durou muito e ela acabou se divorciando. Criou os 2 filhos sozinha, sem a ajuda do ex-marido, até encontrar o atual esposo, com quem ficou por amor. Não é fácil para uma mulher criar e cuidar de 2 filhos, tampouco casar-se com alguém que não se ama. Para Bonita, Lady Kirin era uma mulher admirável. Na sua maneira controladora, ainda exibia uma sensibilidade maternal profunda, algo completamente diferente do que Bonita havia experimentado em sua vida. Bonita não sabia se Queen acharia que ela estava sendo ousada em tentar dar uma lição, mas antes que pudesse continuar a conversa, Queen entrou rapidamente, dizendo que tinha algo urgente a resolver e precisava sair imediatamente. O que você estava conversando com minha mãe? Kirafat perguntou assim que entrou no carro. Ela perguntou sobre os ferimentos. Só isso, só isso. Então tudo bem. Por quê? Achou que realmente seria agredida? Não. Como tem tanta certeza? Minha mãe não faria isso. Por quê? Porque ela sabe que se fizesse eu ficaria muito brava. Ela pode estar apenas querendo o seu bem, como deveria ser. E você quer que eu aceite a boa intenção da minha mãe, é isso? Se minha mãe quiser que eu me case com alguém que eu não conheço, você realmente quer que eu faça isso? Esse tipo de coisa, você tem que decidir por si mesma, não é? Eu estou te perguntando.
Bonita olhou para o rosto impassível de Queen antes de responder calmamente. Se você me perguntar, eu ainda reafirmo que quero que você fique comigo. Isso significa que eu não quero que você seja de mais ninguém. Só isso? Parece que alguém gostou da minha resposta. A sua resposta até me faz querer tentar algo com você. Kirafat sorriu de canto. Tente mais. Quem sabe eu acabe me apaixonando de verdade por você.